Nosso encontro com Paulo Estevam, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade. Olá, queridos amigos, ouvintes, internautas, sejam muito bem-vindos ao nosso 17º encontro. Estamos no capítulo 3, de nome Em Jerusalém. Sejam muito bem-vindos e que a espiritualidade maior possa nos amparar, nos intuir, nos dar as palavras que saem do coração e chegam ao coração de cada um de vocês. Então vamos lá para a nossa reflexão do último programa. Como reaver a coragem e reorganizar o caminho quando estamos em situações limites, aquelas situações que nos parecem tirar todos os recursos ao mesmo tempo. Ali estava Gesiel, que vira seu pai desencarnar, a sua irmã adorada sair por aquelas portas sem destino, e como ele queria ali abraçar os dois e se viu ali acorrentado, algemado, e assim, e também sobre a tortura dos seus verdugos, não é? Então, como que a gente vai reaver e reorganizar esse caminho? Eu penso que a gente precisa aprender com esse irmão Gesiel. Como que foi, né? Como que foi uma aula tão grande, uma aula que tem tanto a nos ensinar? Primeiro, ele teve, por impulso, Emmanuel fala que por um lance, né? Por um momento, por um instante, a vontade dele era romper aquelas algemas, se romper ali, no impulso de querer afagar os cabelos do pai, e romper aquelas portas, abrindo tudo, e correndo atrás de sua irmã, para que não deixasse ela sozinha, abandonada, mas esse impulso foi contido pela sua própria situação, né? As algemas não se romperam. E como você reorganiza esse caminho? Com certeza não é na violência de romper as algemas assim na força bruta. Não é? Aquele momento não inspirava isso a ele. Por quê? Porque o seu corpo estava todo ensanguentado, o seu corpo estava todo sentido, ferido, né, na alma, no corpo, e aí ele foi ser colocado em profunda meditação, no acolhimento da cela por 30 dias. Então, no caminho, né, a gente deixar passar o impulso primeiro e depois abrir a nossa memória para uma memória afetiva, que nos traga consolo, que nos traga paciência, né, que nos traga aquela tranquilidade, aquela serenidade de passar por aquele primeiro impulso, que foi quando ele lembrou de sua mãe e dos conselhos dela, né, de confiar e se entregar naquele Deus justo que eles acreditaram e aprenderam tanto a amar. Então, isso fez com que ele abrisse, guardasse o coração da mágoa, do sentimento ruim, que ali não levaria ele para lugar nenhum. E aquelas algemas estariam cada vez mais apertadas, não é? E aí ele lembrou da mãe. E essa porta da esperança é aquela que ele teve de lembrar, né, da mãe, lembrar da irmã e desejar, né? Desejar encontrá-la algum dia quando ele pudesse receber o beijo da liberdade sua. Olha que bonito. Então, movido por essa esperança, ele vai guardar o coração. Então, a aceitação, a mansuetude e a brandura
vai curar as feridas da alma. E o tempo ali de 30 dias era o tempo que foi suficiente para ir secando e cicatrizando as feridas do corpo. Não é, Marco Antônio? Como é bonito, né? Aquele ditado mineiro, né? O tempo que cura o queijo. Então, 30 dias para cicatrizar as feridas do corpo. E muita reflexão, aceitação para cicatrizar as feridas da alma. À medida que as feridas do corpo iam cicatrizando, ele ia se recompondo. Então, o que nós precisamos para recompor a nossa coragem e reorganizar o caminho? Primeiro, aceitação. Nós só modificamos aquilo que nós aceitamos. Quando eu rejeito qualquer situação, eu não tenho como atuar sobre ela. Então, o primeiro passo, aceitação. Essa é uma palavrinha mágica que a gente precisa exercer, não é mesmo? Exatamente. E ela nos leva a guardar o coração. Olha como ele fala, saber conservar o tesouro da esperança, né? Então é buscar ali uma meta que tem a ver com a esperança, com a alegria, com o amor, né? Com aquele amor que ele tinha por Abigail, o faz transpor essa barreira, né? E também, quando a gente quer reaver a coragem, reorganizar o caminho, nós precisamos de um período de acolhimento, né? Então, ali ele teve. Então, vamos lembrar bem como que se faz esse caminho, como o Josiel fez. Deixar passar o impulso da vontade de romper as algemas, buscar o conforto do nosso coração na confiança em Deus, guardar esse coração de toda mágoa, serenar a nossa mente. O cérebro dele estava atormentado, como Emmanuel coloca, então ele vai deixar serenar e guardar atitudes de humildade, não é? Então, guardar o coração, guardar essa atitude de humildade, que é o que nós vamos ver para frente. Por quê? Ali, quando ele foi para as galeras, nós vimos que ele foi chamado ao trabalho bastante rude, né? Foi chamado ao trabalho e guardado o coração, ele teve ali a humildade, né, de servir a Deus, independente do tipo de trabalho que aquele momento estava chamando, né? Tanto que o Lisipo, ele falou que ficou impressionado com a disposição sincera de entregar ao sacrifício sem rebeldia e sem baixeza, ou seja, sem sarcasmo, sem ironia, sem ficar com o coração ali atormentado, revoltado, inconformado, né? Então a gente viu que isso deu a ele a oportunidade de cuidar mais uma vez de um irmão que passava pela moléstia, que era o Sérgio Paulo. Então, Marco Antônio, como que Gesiel recebeu a notícia de que ele seria abandonado à beira-mar, naquela situação de enfermidade, após ter cuidado com tanto zelo e com tanto carinho, ter proporcionado a cura daquele irmão? Como que ele recebe isso? Agora eu fiquei, com a moléstia, vou ser abandonado. Foi assim? Sempre com aceitação, gratidão e profunda confiança em Deus. Você trouxe agora há pouco outra palavrinha mágica, esperança. Como estamos precisando cultivar essa esperança em nossos corações, irradiar. Quantos irmãos, quantas irmãs necessitados dessa confiança e dessa esperança. E é dessa forma que Gesiel vai receber quando o Sérgio Paulo lhe diz: sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Então, o que a gente tem aqui? A dedicação, o desvelo de Gesiel tocou profundamente aquele coração romano endurecido. E ele, então,
não aceita, obviamente, mas ele já respeita esse Deus, não entende. Mas sente o benefício. Sente o benefício. E confia Gesiel a esse Deus em que ele acreditava. Era esse Deus, então, que iria cuidar. E aí ele pede, que Gesiel, mas deverá ser um novo homem com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Essa resignação de Gesiel é realmente inspiradora para todos nós. Diante de todas as situações, ele mantém essa fibra, essa confiança em Deus e essa esperança de que tudo vai dar certo. No dia imediato, então, ao cair da noite, um bote deixa o navio e se dirige às margens do porto de Jope. Gesiel, então, é deixado ali, às margens, e Sérgio Paulo retorna à embarcação. Mal não deram os primeiros passos, Gesiel sentou-se premido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural. Ele ali sozinho, doente e abandonado naquela situação. Ou seja, 100% nas mãos de Deus. 100%. E é essa confiança que ele tem sempre. Queria pensar na aventura da libertação. Naquele momento ele estava sendo libertado, mas como ele estava naquela situação de profunda moléstia, desejava fixar a imagem da irmã que haveria de procurar no primeiro ensejo. Então, esse é o seu propósito, que o mantinha vivo. Mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominaram-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. Então ele estava ali, já no avanço da madrugada, doente, inerte. E aí, Maria Amélia, qual foi a primeira companhia que Gesiel consegue obter naquela situação angustiosa, premido pela moléstia, que só agravava? Quem poderia salvar o nosso Jesus? Falou ali daquele momento, só Deus mesmo, E Deus utiliza, assim, de mãos humanas, Nós estamos lembrando aqui que nós estamos no 3º capítulo, que chama Em Jerusalém. Iniciamos no encontro anterior e aqui vamos continuando ali. Mas ele ainda não está em Jerusalém. Não está em Jerusalém. Está em Jope. Ele está em Jope, foi deixado ali às margens, com uma moléstia febril, e quando ele descansa, ele é acordado, abrindo os olhos, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Então ele passou a noite ali, dormindo. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele procurando alguma coisa. Com ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado com um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Ou seja, essa pessoa abençoada que o encontrou era um malfeitor que queria os recursos que ele trazia. E ele trazia os recursos que o Sérgio Paulo deu a ele, os recursos para que ele pudesse sobreviver por alguns dias, Exatamente. E aí, quando ele foi, assim, voluntariamente ele se movimentou, ele viu que esse malfeitor, brindava um instrumento assim que ele sentiu que
alguma coisa que pudesse tirar, né? Feri-lo ou tirá-lo a vida, né? E aí ele vai e fala: não me mates, amigo. E essas palavras ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida, ou seja, ele estava ali preparado para matá-lo, se necessário fosse. Mas, se houvesse uma reação brusca. E essa situação, Maria Amélia, é uma situação que muitos de nós enfrentamos. Exatamente. Né? Muitas vezes somos tomados em um assalto, numa situação totalmente inesperada, imprevista, e a nossa reação brusca pode levar a que aquele malfeitor possa nos ferir ou tirar a vida. Então, é uma situação bem comum e que a gente precisa refletir. Precisa, e vamos aprender com Gediel. Mais uma vez, né? Um coração bom, sereno, brando, pacífico. Ele vai expor palavras nessa sintonia. Na sintonia da concordância, na sintonia da bondade. E ele, quando ele falou, não me mates, amigo, e ele comoveu aquele malfeitor, é porque aquelas palavras tinham uma vibração de sinceridade, tinha uma vibração até de inocência ali, não de reação, para que ele não fizesse o que ele queria fazer, que era roubá-lo, né? Lembrando sempre que toda palavra nasce do sentimento. Outro dia um amigo nosso estava lembrando do ditado da sua avó, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então é bom a gente sempre lembrar disso, para a gente cultivar bons sentimentos, para que as palavras espontâneas que brotam da nossa boca sejam boas palavras. E que podem nos salvar. Que podem nos salvar em momentos em que não dá tempo da gente pensar. Refletir. Não dá tempo de refletir. Então, esse guardar o coração, vamos guardar essa frase, guardar o coração. Em bons sentimentos. Em bons sentimentos, em brandura. E aí ele fala, né? Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo. Então, foi aquele momento de desprendimento. Ou seja, aquele dinheiro que não era dele, né, de posse, mas era o quê? Era um dinheiro abençoado que veio de uma boa conduta dele, estava ali para servi-lo. E naquele momento, aquele dinheiro, a forma de servi-lo era dar àquele que estava ali ansioso por tê-lo, né? E tinha aquele objetivo, não era o de Gesiel. O de Gesiel era o quê? Preservar a sua vida. E isso nos traz uma outra reflexão. Exercitar o desapego. Então, nesse momento, primeiro as palavras que nascem do coração, mas segundo, o desapego espontâneo. Porque muitas vezes, nessas situações inesperadas, imprevistas, a nossa reação brusca pode decorrer do nosso apego. Você sente ali o risco de perder os seus recursos financeiros, o seu celular, o seu carro, e esse sentimento de perda te leva a uma ação brusca que pode resultar em graves danos para todos nós. Então, exercitar o desapego no dia a dia. E essa proposta de Gesiel para ele, né, dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, né, lógico que brilhou os olhos, né, desse meliante ali que queria, né, mais a cobiça e prazer, estava ali nessa intenção. Então, e ele fez, e ele prometeu e fez, foi lá na algibeira que ele trazia e pegou todo o dinheiro e foi e viu aquele sorriso, né, naquele irmão do caminho ali. E aí ele até agradece, sois excessivamente generoso. Era uma coisa que surpreendeu, porque ele pegou de surpresa, né? Nunca, com certeza, alguém teria tido aquela atitude ainda com ele, né? Sois excessivamente generoso, apossando-se da bolsa recheada de recursos. E olha a frase que Gesiel fala, que é para a gente anotar no nosso caderninho, amigos. O dinheiro
é sempre bom, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. Ou seja, o dinheiro é sempre bom quando a gente coloca ele a serviço da misericórdia, da bondade, em que ele possa atuar ali naquele caminho do bem. Não é, Marco Antônio? O que você pensa disso? Primeiramente, né? Quando com ele podemos adquirir a simpatia. Então, que esse dinheiro venha até nós por fontes limpas e honestas. Porque quando o dinheiro vem até nós em prejuízo de alguém, ele já não traz simpatia. Ele já vai vir carregado de uma energia deletéria. E a misericórdia dos homens, quando esse dinheiro vai do nosso recurso para alguém em sentimento de ajuda. Então, o que é a misericórdia? Né? Misericórdia é quando o meu coração se condói pela miséria do outro. Então, quando eu reconheço a necessidade do outro e entrego, como Gesiel entregou naquele momento. E é importante também lembrarmos, Emmanuel compara o dinheiro ao sangue. Né? Então, o dinheiro para a economia, ele cumpre o mesmo papel que o sangue cumpre no nosso corpo, de efetuar as trocas. A gente pensa um pouquinho nisso na história humana. Quando nós vivíamos ainda do escambo, então você precisava deslocar grandes quantidades de mercadoria para poder fazer as trocas, e o dinheiro veio para facilitar. Importantíssima essa reflexão, porque muitas vezes nós olhamos o dinheiro com censura, com reserva, e tem até uma prece de Meimei maravilhosa que fala sobre isso, que esse dinheiro a gente deve aproveitá-lo para satisfazer as nossas necessidades, mas também as necessidades do próximo. Então, que é essa simpatia que nós devemos cultivar. E o apego a ele que nos aprisiona, né? Porque é um recurso que vai passar pelas mãos de todos nós, nem nossas experiências. Porque precisamos, né? Vivenciar com dinheiro, com recursos e sem recursos. Tem até uma canção popular, né? Que diz que dinheiro é sempre bom, mas de vez em quando é bom dizer quem é o dono de quem. Exatamente. Que nós sejamos o dono do dinheiro, mas que o dinheiro não seja o nosso dono. Exatamente. E ali o dinheiro não foi o dono, né? Dinheiro não foi o dono de Gesiel. E foi aquele dinheiro colocado nas mãos daquele benfeitor que vai magicamente ali colocá-lo numa situação assim. Mas ele se compadece, o eximeliante, o Irineu de Crotona, ele se compadece de Gesiel? Isso foi uma coisa curiosa que nós temos nesse capítulo. Olha como Emmanuel descreve. Irineu esboçou uma face de fingida piedade. Por quê? Porque ele... o nome dele, né? Nós estamos falando. Ele chama Irineu de Crotona. Então, ele fala, quando Gesiel pergunta, qual é o vosso nome? Né? Ele fala, Irineu de Crotona, para vos servir, respondeu o interpelado. Aí ele fala, meu amigo, estou enfermo e não conheço essa cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Ai, meu Deus. Ele fala assim, Marco Antônio. Pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades. Ele estava com o dinheiro todinho ali daquela criatura. Como que pode, né? Uma pessoa assim... Fingido, né? Fingido, né? Parece que assim, a hora que isso brotar na consciência, vai despertar, né? Mas essa fingida piedade não vai passar desapercebida da própria... Mas a gente tem uma outra frase bem curiosa, né? Para a prática do mal, todos estão prontos, mas para fazer o bem... Olha aí, que ironia, né? Chega assim, é uma ironia fina, né? Aí depois Emmanuel fala
E porque aí a espiritualidade aproveita todos os recursos que ela tem. Ali ele aproveitou daquela situação que aquele malfeitor estava já satisfeito com o que ele queria, e muito satisfeito, por sinal, não é? Então ele estava... Tinha conseguido seu intento? Tinha conseguido, e a espiritualidade age ali na intuição daquele coração, que a gente vê que não era um coração de todo mal, não era um coração que se aprazia com o mal, porque ele não o matou, né? E também não pegou o dinheiro e saiu correndo, né? Ele vai estabelecer um diálogo com ele ali. Aí a espiritualidade age para despertar naquele coração uma lembrança. Agora me lembro, conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. Quem são os homens do caminho? A primitiva designação dos seguidores do Cristo. Ainda não se falava em cristãos. Nós vamos ver no decorrer dessa obra como que surge essa designação. Os seguidores do Cristo eram conhecidos como homens do caminho. E aí, ele honrou a palavra, né? Ele vai ajudá-lo realmente? Olha como que Emmanuel coloca. Mais algumas palavras, e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo, amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. Coração tocado. Então, você vê que aquele que veio roubar foi levado ali, que a providência divina permite que ele vai roubar, diz ele, é aquele que vai ampará-lo. Não fosse a intervenção dele, possivelmente Aziel poderia ter sucumbido ali naquela situação, à beira do mar, totalmente desamparado. E Emmanuel segue, né? E o sol carinhoso, olha que delícia, o sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustindo pelo meliante, arvorado e benfeitor. Arvorado e benfeitor. O ladrão benfeitor. Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso de semblante agradável que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: de onde vens, irmão? E aí ele admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza no homem a quem via pela primeira vez, porque lhe dava um título familiar reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto. Era essa a concepção dos judeus, né, Marco Antônio? E aí ele fala: por que me chamais irmãos, se não me conheceis? Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: somos todos uma grande família em Cristo Jesus. Aqui agora, Gesiel não entende nada, Gesiel não compreendeu, e a gente vai para o próximo encontro refletir sobre isso. Mas até lá, uma reflexão que fica para nós desse episódio de hoje. Nós já observamos que aqueles a quem chamamos inimigos, agressores, podem ser aqueles que nos socorrem, que nos dão a mão, que nos amparam em situações difíceis. Temos o coração aberto para essa realidade. É essa reflexão que fica. Exatamente. Somos irmãos, né? A gente fala. E esse é um irmão também? Esse também é um irmão. Aqui. Esse que chega, né, disfarçado de malfeitor, e na verdade é o que vai atendendo a necessidade, né? Ou era o irmão malfeitor que ali se deixou levar pela oportunidade da caridade. Ficamos com essa reflexão até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até o próximo. Sempre com alegria. Você acompanhou nosso encontro com Paulo e Estevam, apresentado por Marco Antônio e Maria Amélia. Um oferecimento de Web Rádio Fraternidade.